Provérbios 4, versículo 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Amém? Os irmãos podem se assentar. Antes de começar a palavra propriamente dita, queria colocar um tema nela. A gente pode chamar essa palavra de hoje de lento desaparecer. E de onde foi tirado isso? Foi tirado de uma música que eu estava escutando essa semana. Essa música, uma música em inglês, o nome dela é Slow Fade, lento desaparecer, né, traduzindo. E essa música, ela começa, o clipe oficial dela, ele começa de trás para frente, onde você vê um cenário totalmente destruído, uma família totalmente destruída, e aí a música começa. E no final desse clipe, mostra o porquê estava tudo destruído. Tudo começou quando o chefe de família correspondeu ao olhar de uma secretária que tinha acabado de entrar na empresa. E uma frase que me chamou muito a atenção nessa música, óbvio que eu não vou falar inglês, mas uma frase que me chamou a atenção é: as pessoas nunca desabam em um dia. E é bom a gente guardar isso. A gente vê muitas quedas, seja de pastores, seja de irmãos. Aquele camarada que era firme e constante na palavra de Deus, aquele que era um excelente obreiro, um pastor famoso que caiu, ele não caiu da noite para o dia. Nada começa de uma vez. É com um lento desaparecer. E falando dessa música, ela foi baseada num corinho infantil. Sabe aquele? Cuidado, olhinho com que vê. Cuidado, olhinho com que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho com que vê. Só abrindo um parêntese. Quando eu era criança, eu ouvia esse tipo de música. Agora a gente saiu de cuidado, olhinho pro que vê, para é assim, eu vou te ensinar qual é a dança do pinguim. Tempos difíceis esse, hein? Mas a palavra do Senhor fala para a gente guardar o nosso coração. Cuidado coraçãozinho com o que você guarda. E antes de entrar na palavra ainda, eu queria saber se vocês conhecem, sabem o que significa desposofobia. Desposofobia. O que é isso? Lendo aqui. A desposofobia, também conhecida como acumulação, é o termo utilizado para definir a condição patológica que se caracteriza por compulsiva aquisição e acumulação de objetos, mesmo que os itens não tenham validade, sejam insalubres ou perigosos. Este transtorno mental resulta em impedimentos e danos consideráveis para as atividades cotidianas, como mover-se dentro de casa, cozinhar, limpar, dormir, utilizar o banheiro, dentre outros. Eu já fui na casa de um acumulador. Como todos sabem, eu trabalho como corretor de imóveis e há muito tempo eu visitei um cliente que ele era acumulador. E, sinceramente, era impossível transitar naquela casa. Você acha tudo quanto é tipo de lixo. Cara, tudo quanto é tipo de lixo você acha ali dentro. Paredes caindo, ratos passeando, enfim, é um ambiente totalmente insalubre. A rua era mais limpa do que aquela casa. Ok, agora a gente vai entrar na palavra. O que a gente tem guardado em nossos corações? Essa associação que eu queria que a gente fizesse sobre o que a gente guarda em nossos corações com essa doença, essa síndrome de ser pessoas acumuladoras. Dentro da casa de um acumulador você consegue tirar um caminhão de sujeira. Mas esse caminhão de sujeira não foi colocado lá dentro de uma vez. Tudo começa com um pequeno distúrbio, onde a pessoa perde o prazer da vida e acaba descontando tudo na sujeira. A pessoa perde tanto o prazer
da vida que ela acaba vivendo num ambiente totalmente insalubre, num ambiente ruim, intransitável, mal cheiroso, sabe? Um ambiente totalmente nojento. E lembrando que nós somos morada do Espírito Santo, como casas espirituais que somos, eu queria deixar essa pergunta: o que nós temos guardado dentro do nosso coração? Cuidado, coraçãozinho com o que guarda. Sabe? A gente estava falando ainda agora de um lento desaparecer. E tudo começa quando a gente guarda pequenas coisas dentro do nosso coração. E isso aqui, o cerne dessa questão, não é falar sobre o que a gente tem visto na televisão, sobre o que a gente tem acessado na internet, ou sobre o tipo de conversa que nós temos escutado, mas vamos falar de sentimentos. Sabe, eu conheço pessoas acumuladoras. E se eu trouxer uma pessoa acumuladora para cá, para a igreja, como visitante, ninguém vai saber que ela é acumuladora. Ela vive de uma forma normal, fala normalmente, conversa normalmente, claro que são estágios da doença, né? Mas ela fala, ela conversa, ela brinca, ela ri, ela te dá conselhos, mas a casa da pessoa é totalmente desordenada. E como está a nossa casa espiritual diante disso? Sabe, às vezes a gente guarda aquela pontinha de ressentimento. Eu não estou nem falando sobre pecados de estimação que a gente guarda, mas eu estou falando sobre sentimentos ruins que nós guardamos. Aquela falta de perdão, aquele perdão que a gente deixa de liberar, que atrai mais outra situação ruim, no qual a gente não libera mais um perdão, aquele ressentimentozinho, como diz minha digníssima, aquele ranço. Sabe aquele ranço que você guarda daquela pessoa? Pois é, esse é um pouquinho de lixo que você está jogando dentro da sua casa espiritual. Sabe? Às vezes alguém nos machuca, isso é um fato. Às vezes, nós passamos por situações que nos deixam sem esperança, isso é fato. Nós passamos por traumas. Nós estamos sujeitos a todas as coisas desse mundo. Afinal de contas, o Senhor Jesus não orou para que nos tirasse do mundo, mas para que nos livrasse do mal. Nós estamos sujeitos. Estamos sujeitos a maus sentimentos. Estamos sujeitos à depressão. Sim, crente também se deprime. E sabe, às vezes não é nem necessariamente a falta de Deus, mas é a falta de sabedoria da gente guardar algumas coisas que a gente não tem que guardar. Sabe? Boa parte dos problemas desse mundo se resolveriam com 2 frases. Me desculpa, me perdoa. Talvez boa parte dos problemas que a gente tem encarado poderia se resolver com essa frase. Me perdoa, me desculpa. Mas não, a gente cisma em querer guardar esses tipos de coisa dentro de nós. A gente cisma de a cada dia jogar mais um pouquinho de lixo dentro dos nossos corações quando a gente guarda um ressentimento de alguém. Quando a gente deixa de compreender o outro lado. Quando a gente perde a empatia. A gente guarda lixo dentro de nós. A gente guarda mágoa, às vezes, por coisas tão banais, como, por exemplo, um irmão que não olhou para a gente. Eu dei a paz do Senhor, o irmão me deixou a ver navios. Vou falar por mim, eu sou muito distraído. Se alguém me ver na rua e falar comigo, eu não responder, pessoal, eu sou distraído. Mas distraído mesmo. Distraído ao extremo. Às vezes eu não conheço ninguém na rua, e se eu estou nervoso para resolver alguma coisa, se eu estou focado em algum problema para resolver, ou alguma coisa no meu trabalho, eu não reconheço ninguém. Então, se alguém falar comigo, obviamente, é difícil de eu parar para dar atenção, a não ser que a pessoa dê um grito. Cleitão!
Lembro uma vez que eu encontrei o Bruno no ônibus há muitos anos. Antes da gente vir para essa igreja, acho que o Bruno vai se lembrar. Eu com o telefone para ligar para ele, ele do outro extremo do ônibus deu aquele grito. Discreto do jeito que ele é, né? O ônibus todo olhou. Mas enfim. O fato é que a gente guarda ressentimentos, que a gente guarda sentimentos que a gente não deveria guardar. A cada vez que a gente guarda o mau sentimento, a gente está enchendo a nossa casa de lixo. Nós estamos tornando acumuladores de maus sentimentos. E a palavra do Senhor vai dizer em Cantares de Salomão 2, versículo 15. Eu gostaria que a gente abrisse. Cantares 2,15. Amém. Vai até um formulei aqui. Apanhai, minhas raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, as nossas vinhas que estão em flor. Salomão está falando das rapozinhas. E trazendo de conhecimento, e trazendo como alegoria para nós, trazendo de uma maneira didática, as pequenas coisas que nos destroem. É um lento desaparecer. As pessoas não desabam de uma vez. Sabe? E muitas vezes que a gente vê alguma pessoa simplesmente jogando tudo aquilo para fora, se tornando alguém amargurado, mostrando toda a sua tristeza, parecendo um fio desencapado, saiba de uma coisa, isso não veio de ontem para hoje, isso foi construído. E sabe de uma coisa, nós não estamos livres disso. E esse é o ponto que a gente precisa chegar, nós não estamos livres desse tipo de coisa. Lucas 6,45 vai dizer assim: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, pois do que está cheio o coração fala a boca. Aquilo que contamina o homem é aquilo que sai. Porque a boca vai falar aquilo que o coração está cheio. E de que nós estamos enchendo os nossos corações? Quais são os sentimentos que estão dentro de nós? Sabe? Isso a gente vai mostrar com aquilo que a gente fala. A maneira no qual você lidar com o outro vai revelar exatamente aquilo que está dentro do seu coração. A sua atitude no automático, digamos assim, vai mostrar o quão perto ou o quão distante nós estamos de Deus. Todos nós estamos sujeitos a isso. E nós precisamos olhar para dentro de nós. A gente precisa olhar para a gente e ver o que temos guardado em nossos corações. Será que a nossa empatia já foi embora? A nossa empatia já foi e a gente não percebeu? Será que nós estamos sendo orgulhosos e a gente ainda não percebeu? Será que nos tornamos pessoas amarguradas e ainda nós não percebemos? O que nós estamos guardando dentro dos nossos corações? Que tipo de sentimento nós estamos guardando em nós? Como a gente quer o derramar do Espírito Santo em nossas vidas se a gente suja a nossa casa a cada dia com maus sentimentos? Como a gente quer o fluir do Espírito Santo de Deus em nós se a gente a cada dia está sujando a nossa casa? O Espírito Santo não vai habitar numa casa suja, assim como você em condições normais não moraria numa casa de um acumulador. O que estamos guardando dentro de nós? Do que nós estamos cheios? O que está fluindo pelos nossos lábios? O que nós temos sentido pelo irmão? A gente ainda consegue olhar com amor por aquele que nos ofende? A gente consegue? Sabe de uma coisa? A maior transformação que Deus quer fazer é em nós. Mateus 9,17, vamos abrir? Mateus 9,17 vai dizer:
Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres e derrama-se o vinho, e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O Espírito de Deus jamais vai habitar em você de maneira plena se nós estivermos com os nossos corações sujos. Nós sempre falamos em nascer de novo. E a gente sempre associa o nascer de novo como? Clássico. Um indivíduo que bebia, que era um pé de cana, hoje não vai ser mais pé de cana. Um indivíduo que fumava, não vai fumar mais. Um indivíduo que vivia uma vida promíscua, não vai mais viver uma vida promíscua. Amém, também é. Mas só que, como a nossa irmã falou, nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Somos seres tricotômicos. Tricotômico, é um trava-língua, né? Nós somos compostos de 3 partes. Né? Corpo, alma e espírito. E Freud falou, né? Id, ego e superego. E se a gente parar para ler os dois, dá para fazer um paralelo muito legal sobre isso. O que Freud falava de id, ego e superego, Paulo fala de corpo, alma e espírito. O que nós estamos guardando dentro da nossa alma? Todos aqui querem o Espírito Santo. Todos aqui oram para ser cheios do Espírito Santo, pelo menos aqui dentro oram. E creio que em casa também, nós oramos para ser cheios do Espírito Santo. Nós oramos para Deus nos usar. Nós oramos querendo ser ferramentas úteis na mão do Senhor, mas que tipo de ferramenta nós temos sido e o que nós temos guardado dentro de nós? Será que nós estamos enchendo o nosso coração de lixo lentamente? É um lento desaparecer. A gente não cai de uma vez. A gente não se perde de uma vez. Às vezes a gente tá caminhando e se desvia somente 1 grau. Mas esse 1 grau inicial, no final do caminho já vai mostrar o quanto a gente se desviou do nosso alvo. O Espírito Santo jamais vai habitar em nós se nós tivermos o coração sujo. Eu queria contar para vocês um pequeno testemunho. Eu já fui uma pessoa que guardou muito sentimento, muito ressentimento. Embora às vezes ninguém percebesse. Mas sim. O foco não é o que a pessoa me fez na história, mas o foco é o que eu guardei dentro de mim. Como eu me senti. Esse ressentimento era de alguém muito próximo. Eu estou falando do meu pai. Marco Aurélio Dutra, é o nome do meu pai. Durante muitos anos da minha vida, eu guardei ressentimento dele. E aqui eu não quero falar quem está certo ou quem está errado, mas, de novo, focando naquilo que eu guardei dentro do meu coração. A minha esposa não sabe, né? Mas eu, quando solteiro, algumas vezes... eu tinha um ressentimento tão grande. Meu pai, ele nunca foi alguém violento, nunca me machucou. Já me deu umas cintadas, né? Mas toda vez que eu apanhei de cinto, eu mereci. Mas meu pai nunca foi uma pessoa violenta. Verdade seja dita. Enfim, mas eu guardava alguns ressentimentos do meu pai. Já teve momentos de eu dormindo em casa antes de eu ser casado. Eu tinha tanta coisa guardada no meu subconsciente que eu já acordei socando a parede porque estava sonhando que estava brigando com meu pai. Mas você imagina você acordar dando um soco numa parede. Graças a Deus não quebrei minha mão. Mas você imagina esse tipo de coisa. Eu já acordo. Isso não foi uma vez. Eu já sonhei diversas vezes que eu estava embolando na briga com meu pai. Eu sou muito parecido com meu pai de rosto. Eu sou parecido com meu pai, que é muito parecido com o irmão mais velho dele, que é muito parecido com o meu avô. Sim, meu pai tem a mesma cara de lua cheia que eu. Só que meu pai não usa barba e meu pai tem cabelo.
Mas eu guardava tanto ressentimento do meu pai, detalhe que eu não brigava, eu não discutia, às vezes rolava uma ou outra discussão, eu nunca tentei agredir meu pai, eu nunca levantei a mão para o meu pai, eu nunca me revoltei contra ele. Acredito eu ter sido um bom filho. Nunca dei trabalho, ninguém foi na minha casa reclamar de mim, não tinha reclamações da escola, era um bom aluno, fiz faculdade, procurava trabalhar, enfim, não era fazia o meu dever de casa. E ainda assim existia um muro entre nós dois. O ressentimento era tanto que eu sou parecido com meu pai, meu rosto é parecido com meu pai. E quando alguém falava que eu era parecido com meu pai, eu encarava isso como uma ofensa. Quer ver na época, queria uma pessoa me ofender, era dizer, você é igualzinho seu pai. Cara, isso me matava por dentro. Sinceramente, acho que é a primeira vez que eu estou contando essa história. Mas isso me matava por dentro. E ainda assim eu cismava de tentar pedir o derramado do Espírito Santo de Deus na minha vida. Olha, houveram momentos que Deus me usou sim, apesar de mim. E às vezes a gente está numa condição de desaprovação e Deus usa por misericórdia daquele que precisa. Eu deixei de crescer muito na minha vida por conta desse ressentimento que eu guardava do meu pai. Mas, há pouquíssimo tempo, uma passagem bíblica mudou minha vida nesse aspecto. Tiago 1, 19 e 20. E só abrindo um parêntese, esse dia foi muito interessante em que meditamos nessa passagem, porque foi um dia de encontro no lar, e nesse dia só estava eu e a Jéssica. Eu e a minha esposa. Realmente Deus queria falar comigo nesse dia. Tiago 1, 19 e 20 diz: Sabei disso, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu demorei anos, e já tinha lido essa passagem algumas vezes, para poder entender que estar irado com meu pai, guardar essa raiva dentro de mim, iria fazer mal somente a mim. Isso não iria operar a justiça de Deus. Sabe? Deus me limpou desses pequenos ressentimentos. Certa vez, mágoa de outra pessoa que eu guardava também, mas acho que dessa pessoa foi até um pouco mais fácil liberar isso do que do meu próprio pai. Mas algo que mudou minha vida foi o seguinte: a pessoa perguntou, se Deus te perdoasse da mesma forma que você perdoa a pessoa, você seria perdoado por completo? E isso a gente tem que ter isso dentro dos nossos corações, porque às vezes a gente diz que perdoou, mas a gente não quer estar próximo da outra pessoa. Tudo bem, às vezes a gente não precisa ser amigos, mas a gente vai saber se a gente perdoou ou não de fato, se a gente conseguir falar na pessoa ou com a pessoa. Hoje eu conto essa história do meu pai e isso não me machuca mais. Quando eu era mais novo, eu sempre dizia para mim que eu não queria ter um relacionamento com meus filhos do jeito que é o relacionamento do meu pai comigo, pelo menos naquela época. Hoje eu já não digo mais o mesmo, porque eu tive em situações difíceis e meu orgulho foi quebrado. Eu recebi ajuda do meu pai. Volta a pergunta: o que nós estamos guardando dentro do nosso coração? E seja lá o que nós estivermos guardando dentro de nós, seja todo o ressentimento que a gente tiver de alguém,
ou de alguma história que a gente lembre que não saia da nossa cabeça, seja de algum trauma. Você quer ser limpo? Um leproso disse para Jesus: se quiseres, pode me purificar. E Jesus disse: quero ser limpo. Jesus quer te purificar. Sabe, às vezes a gente tem essa lepra no nosso coração chamado ressentimento, ansiedade, falta de perdão. A gente tem essas lepras dentro de nós, mas sabe de uma coisa? Jesus diz para você: quero ser limpo. Jesus quer transformar a sua vida. Quando a gente fala em nascer de novo, a gente não está falando simplesmente de um estereótipo, mas a gente está falando das nossas emoções também. Nós somos dotados de emoções. E nós não podemos esquecer isso. Não podemos esquecer. A gente pode vir para a igreja muito bem, pode pregar a palavra muito bem, ministrar louvor, e eu estou falando do meu universo, ou desempenhar qualquer outra atividade numa congregação, seja evangelizar, seja o que for, até ser usado pelo Espírito para ganhar almas. Sim, podemos. Deus usa. Mas te aprova? Não. E sabe de uma coisa? Por que Deus fala para a gente lançar sobre Ele toda a ansiedade? Por que Deus fala para a gente perdoar? Por que Deus fala para a gente não guardar ressentimentos em nossos corações? Isso faz bem para a gente. Deus te ama e quer te ver bem. Eu não estou falando com a conta cheia. Eu não estou falando com a conta bancária cheia. Mas eu estou falando que Deus quer te ver bem em suas emoções. Sabe? A gente guarda tantas coisas pequenas porque muitas vezes a gente não compreende a grandeza do nosso Deus. Se você olhar para o que Jesus fez e olhar para todos os motivos que nós poderíamos dar para que Deus tivesse raiva de nós, e você vê que Deus perdoou você, então as outras coisas se tornam pequenas. Quando a gente vê o que Jesus fez naquela cruz por nós, o resto se torna pequeno. Quando a gente vê o que Jesus sofreu por nós, o resto se torna pequeno. Vamos botar a lupa em outro lugar? Vamos. Vamos colocar o foco em outro lugar? Vamos desfocar daquilo que nos faz mal? Vamos seguir o conselho da palavra de Deus que diz: quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança? Vamos liberar todos esses maus sentimentos que estão dentro dos nossos corações? O tempo é hoje, é agora. 1 Pedro 5, 6 e 7. O Senhor Jesus quer nos limpar. E a palavra diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Galera, eu li 7, perdão. Eu li o 7. Vou ler o 6 e o 7. Falha nossa. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O nosso Deus quer nos limpar de toda ansiedade, dos nossos medos, do nosso medo do futuro. Sabe uma coisa? A gente canta tantas vezes: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E porque podemos, como a gente fala tantas vezes, se estivermos vivos, Deus estará conosco, e se morrermos, estaremos com Ele pessoalmente. Nós cremos no amanhã porque Cristo vive. Colossenses 3, do 8 ao 14. Vamos abrir aqui? Colossenses 3, do 8 ao 14. Vou ler para ganharmos tempo. Agora, porém, abandonai também essas coisas: a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mintai uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Lançai diante do Senhor toda a cólera, toda a raiva, toda a ira.
A nossa ira não vai produzir a justiça de Deus. Você pode ficar irado com alguém, você pode até se vingar de alguém, mas isso não vai ser ira de Deus, vai ser ira humana. Do Senhor é a vingança. Vamos lançar sobre Ele isso. Sabe? E se eu pudesse colocar alguma coisa nesse versículo, embora eu não queira fazer, eu não tenho poder nenhum para fazer alteração nenhuma na palavra de Deus, e também não fazendo uma crítica na palavra do Senhor. Mas a gente poderia colocar da seguinte forma: agora abandonai todas essas coisas, a ira, a cólera, ou em algumas versões diz lançai sobre o Senhor toda a cólera, toda a ira, toda a malícia, toda a maledicência, e deixai lá. Às vezes a gente lança diante do Senhor toda a ira, a gente desabafa diante do Senhor, a gente joga todo o lixo do nosso coração diante do Senhor fora, deixa na cruz e depois pega de volta. A gente fala, Senhor, eu estou sentindo... Quando a gente fala, às vezes a gente diz, Senhor, olha, eu estou com raiva disso. Senhor, olha, eu não estou conseguindo perdoar por isso. Deus, eu estou sentindo isso. Mas a culpa é dele. A culpa é dele. Ele me deixou com raiva. Ele me deixou assim. Então não bota essa culpa em mim não, Senhor. Eu estou guardando essas coisas todas. Eu estou jogando, enchendo a minha casa de lixo, mas não bota a culpa em mim não. Deus quer te limpar. E de novo, faço a pergunta: e se Jesus perdoasse você do jeito que você diz que perdoa outra pessoa, você seria perdoado por completo? Se Jesus perdoasse você do mesmo jeito que você perdoa outra pessoa, Jesus ainda iria querer ter um relacionamento contigo? Ou Jesus iria dizer, tudo bem, eu perdoo, mas você aqui, você ali, eu aqui? E se a régua do perdão de Jesus fosse a mesma régua sua, que perdão você teria? Que perdão você iria obter? E se Jesus guardasse dentro dele aquilo que você guarda dos outros, o que Jesus iria guardar no coração? Em seus passos, o que faria Jesus? Afinal de contas, nós não somos cristãos? E cristão não é um imitador de Cristo? Como nós temos imitado? Sabe, Deus quer nos limpar. Deus quer nos transformar de dentro para fora. Deus não quer mudar somente o nosso estereótipo. Ele não enviou seu Filho Jesus apenas para mudar o estereótipo, sabe? Para fazer com que a gente ande com outras roupas. Não. Mas o Senhor nos deu vestes de justiça. Não é essa roupa daqui. É aqui que é para ser mudado. A gente fala tantas vezes, Deus seja... Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Mas o Espírito Santo, ele não quer ser bem-vindo aqui. É aqui. É aqui dentro. É aqui dentro. A gente ora tanto para que as pessoas conheçam o Evangelho, mas saiba de uma coisa: se o Evangelho não fizer sentido para você, não vai fazer sentido para ninguém. Não adianta a gente pregar, não adianta você pregar. Não adianta você tentar falar de Jesus para alguém se o Evangelho não fez sentido para você. Se você não for a primeira pessoa a ser mudada, ninguém mais será. Deus quer nos dar alívio. Alívio para a nossa alma. Sabe? Mesmo que a gente ainda seja sujeito a todas as más coisas que a gente pode passar nesse mundo, nós somos sujeitos a todas as intempéries da vida. Somos sujeitos ao sol de 50 ou uma chuva torrencial. Somos sujeitos ao sol e à neve e à ventania. Somos sujeitos à calmaria e à tempestade. Sim. Mas uma coisa é certa:
O Senhor falou para os seus discípulos: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sós. E sabe de uma coisa? Se você orar desabafando com o Senhor, você não vai estar falando com as paredes. A gente se apega muito na carne, a gente se apega muito no material, em conversar com alguém. E é bom conversar com irmãos. Nós precisamos viver em comunidade para isso, mas a gente não pode esquecer que quando a gente ora, a gente não está falando sozinho. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E ninguém pode trazer um alívio para a nossa alma maior do que Jesus Cristo. Psicólogo nenhum pode fazer aquilo que Cristo faz. Porque um psicólogo ele pode tratar na mente com todo o seu intelecto, mas Cristo trata a alma. Cristo limpa a alma. E vamos ler Mateus 6, do 6 ao 15. A gente vai ver aqui como a gente podemos... foi difícil, né? A gente pode. Nós podemos, a gente pode. Como nós podemos lançar as nossas ansiedades diante do Senhor? Como a gente pode fazer essa faxina dentro de nós? Como nós podemos fazer isso? Mateus 6. Do 6 ao 15. Eu vou ler aqui para a gente ganhar um tempo. Quando, porém, orardes, entra no seu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não façam como eles, pois o vosso pai sabe o que necessitais antes de pedires. Agora eu não queria que a gente lesse, mas queria que todos fechassem os olhos e apenas escutassem. Fecha os olhos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você não está falando com um estranho, é com o seu Pai. É com aquele que te fez. É com aquele que conhece você, que sabe a quantidade de células que está no seu corpo. Não é um estranho, é o seu Pai. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, o teu governo, e seja feita a tua vontade. Que se cumpra o querer do teu Pai na sua vida. Que venha o governo do teu Pai na sua vida. Assim na terra, que é o lugar que nós vivemos, como no céu, que é o lugar que nós iremos encontrar com Ele, com o nosso Pai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão, a provisão diária, seja alimento físico e seja a palavra do Senhor, nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se queremos ter um perdão completo do Senhor, devemos elevar a nossa régua de como nós perdoamos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Pois se perdoardes os homens as suas ofensas, também o Pai Celestial perdoará a vós. E se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Como nós temos perdoado? O que nós estamos guardando dentro dos nossos corações? O que estamos guardando? A nossa queda, ela vem lentamente. É um lento desaparecer. As pessoas não caem de uma vez. É tudo lentamente. Vamos ficar de pé, vamos orar? Sabe? Talvez aqui não seja o lugar propício para você desabafar com o Senhor.
Não sei o que a gente vai contar a Deus, mas o seu quarto é um lugar propício. Mas eleva o seu pensamento diante do Senhor agora. Vamos lá, vamos fechar nossos olhos. Vamos orar ao nosso Deus, vamos orar ao nosso Pai. E o nosso Pai que está no céu irá nos escutar. Vamos abrir os nossos corações para Ele. Vamos abrir nossos lábios diante do Senhor. O que tem te prendido? O que você tem guardado? O que tem guardado no porão da sua alma? Qual é a sujeira que está debaixo do seu tapete? O que você tem guardado que hoje se tornou insustentável? Saiba de uma coisa, Cristo disse para o leproso, quero te limpar. O leproso perguntou, o leproso disse, se quiseres podes me curar, podes me limpar. Disse, quero ser limpo. Aleluia. Deus Santo Poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai amado, lugar de onde nós não saímos. E Deus, clamamos a Ti, ó Pai amado, porque nós queremos ser limpos. Nós entendemos, ó Pai amado, que a queda ela vem lentamente. Ninguém se desvia da noite para o dia. Ninguém sai do propósito da noite para o dia. Ninguém deixa de te servir da noite para o dia. Mas as coisas vêm lentamente. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que destroem a vinha. Senhor amado, às vezes a gente se preocupa com coisas tão grandes, mas a gente esquece que o excesso das pequenas também machuca. E a gente guarda coisas pequenas e vai guardando durante anos e anos. E quando a gente vê, o nosso coração está totalmente entulhado, insalubre para o teu espírito entrar. Mas, Senhor, assim como o Senhor Jesus disse para o leproso, quero ser limpo, eu creio que o Senhor diz isso também para nós, eu quero te limpar. Eu creio que o Senhor disse isso para nós também. Senhor amado, eu quero ser limpo de todo ressentimento, de toda mágoa que guardo dentro do meu coração. Eu quero ser limpo de toda falta de perdão. Deus amado, limpe essa congregação, limpe-nos, ó Pai amado. Deus, nós não podemos desprezar que quando nós pedimos para ser novas criaturas, é porque o Senhor quer nos tratar por completo, Senhor. De dentro para fora e não de fora para dentro. É na prática e não no discurso. Pai amado, em nome de Jesus de Nazaré, nós clamamos, ó Pai amado, limpa-nos, ó Deus. Limpe os nossos corações para que o Teu Santo Espírito esteja à vontade no nosso meio. Às vezes a gente reclama que o milagre não acontece, como vai acontecer? Se nós estamos totalmente sujos. A gente reclama que o Espírito Santo de Deus não opera em nós. E como vai operar? Se nós mantemos a nossa casa suja como acumuladores de sujeiras, acumuladores de maus sentimentos. Senhor amado, às vezes a gente trava a nossa boca porque o nosso coração está cheio de sujeira. E a gente tem medo daquilo que vai sair. Mas, Senhor amado, nós convidamos ao Espírito Santo do Senhor para entrar no mais profundo, no porão da nossa alma, ó Deus. Nos cantos mais escondidos. Entra, Senhor, faça a morada, limpa, transforma. Para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Nós precisamos ser limpos. Nós precisamos ser libertos, nós precisamos ser transformados. E nós cremos que o Senhor diz para nós, quero ser limpo. Nós cremos que o Senhor diz isso para nós também. Eu quero te limpar. O Senhor não quer que os seus se percam. O Senhor não quer que os seus se percam. O Senhor não fez inferno para homens. Portanto, é interesse do Senhor que a gente seja limpo também. Mas, Pai, eu te peço que o Senhor mude a nossa mentalidade, ó Deus. Mude a nossa mentalidade, para que a gente deixe de achar que o Evangelho só funciona para os outros. Não. Tem que funcionar para mim.
A palavra do Senhor tem que fazer efeito em mim. Porque se não fizer efeito em mim, não vai fazer em mais ninguém. Em nome de Jesus, Pai amado. Assim como tu limpaste Naamã da lepra. Assim como o Senhor limpou os 10 leprosos. Assim como o Senhor Jesus tirou, Pai amado, a impureza da mulher do fluxo de sangue. Assim como o Senhor falou para o leproso: quero ser limpo. Limpa o nosso coração. Limpa o nosso coração, ó Deus. Limpe a nossa mente. Limpe, ó Deus, no mais profundo da nossa mente, ó Pai. Limpe-nos, ó Deus, de tudo aquilo que a gente guarda lá no porão da nossa alma. Limpe, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Porque nós queremos ver o derramar do Espírito Santo do Senhor. E nós não veremos, ó Pai amado, o derramar do Espírito nessa congregação, se essa congregação for cheia de pessoas ressentidas, ó Pai. Mas o Senhor tem o poder para isso, para nos limpar. Portanto, nós clamamos, ó Deus, transforme nossos corações para a honra e glória do Teu santo.